Oi pessoal, tudo bom? Vamos começar nossa live agora, né, sobre terapia pós-ciclo, né? Como a gente sempre faz, nós vamos nortear a nossa live através de algumas perguntas e que foram feitas, né, que foram deixadas no direct, né? Mas é óbvio que a gente vai respondendo algumas questões ao longo da live também, tá? Eu sei que esse assunto de terapia pós-ciclo é um assunto muito polêmico, apesar de existirem, né, vários fóruns, né, falando bastante a respeito de terapia pós-ciclo, a gente percebe que existe muita dúvida a respeito, né? Então a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso, né? E à medida que vocês forem tendo dúvidas, né, podem escrever aí pra gente tentar resolver, né, a gente tentar sanar a dúvida de quase todo mundo aí. É impossível a gente sanar a dúvida de todo mundo, mas a gente vai tentar da maneira mais clara possível, né, falar sobre esse assunto tão polêmico que é a terapia pós-ciclo ou TPC, tá? Só para quem não sabe, o que teve gente perguntando a respeito, né, quando a gente fala em TPC, é a abreviação, né, a abreviatura, desculpa, da terapia pós-ciclo, né, que é uma estratégia usada por pessoas, né, por usuários de anabolizantes, para a gente tentar resgatar mais rapidamente a inibição do eixo gonadal, que acontece com quase todos os anabolizantes, tá? Então, quando a gente fala TPC, é simplesmente uma sigla, né, popularmente usada para terapia pós-ciclo. E esse ciclo normalmente é um ciclo de anabolizantes, tá? Esteroides anabolizantes, androgênicos, né, sintéticos, tá bom? O que a gente tem para falar de mais importante sobre TPC e que foi justamente a primeira pergunta feita no nosso direct, né, a respeito da terapia pós-ciclo, que foi a seguinte: todo o eixo, né, pode ser revertido. Então, assim, em todas as situações onde você tem a inibição do eixo, você pode ter essa reversão. Deixa eu explicar um pouquinho para quem não sabe do que a gente está falando, tá? Quando a gente fala de eixo, a gente está se referindo ao eixo hipotálamo, hipófise gonadal, tá? Lá no nosso cérebro, lá em cima, né, a gente tem uma estrutura chamada hipotálamo, né, que é onde são produzidos os hormônios que comandam a maioria dos outros hormônios do nosso corpo. Então, lá em cima, a gente produz o GNRH, que vai atuar na hipófise, em outra estrutura, né, no nosso cérebro, estimulando a produção de LH e FSH, que por sua vez vão atuar nos testículos, estimulando a produção LH de testosterona e o FSH, né, através das células de Sertoli, de espermatozoides, tá? Então esse é o nosso famoso eixo hipotálamo, hipófise gonadal, tá bom? Então a gente vai, toda vez que a gente falar em eixo, a gente está se referindo a esse tipo de eixo, tá? O que acontece? Todas as vezes que você usa um derivado de testosterona, e todos os esteroides anabolizantes, eles são derivados de testosterona, né, de uma forma ou de outra, você vai inibir esse eixo, tá? Tudo que o nosso corpo recebe, né, tudo que o nosso corpo recebe desnecessariamente, né, vai bloquear a produção natural. De maneira mais simples, é isso que acontece. Então, todas as vezes que um usuário ele faz o uso de esteroides anabolizantes, derivados de testosterona, né, ele vai bloquear a sua produção natural, tá? E esse bloqueio, ele vai permanecer após a parada do uso de anabolizantes. O grande problema é que quando ele para de usar o anabolizante, ele vai estar com o eixo bloqueado, né, e com uma produção baixa, vai ter parado, né, de receber essa testosterona exógena. Então ele vai estar com o eixo bloqueado e com baixa testosterona, tá? Então isso aí, de uma maneira simplificada, é a inibição do eixo que a gente tanto fala por aqui, tá bom?
Então vamos lá. Vamos tentar falar um pouquinho a respeito aí dessa inibição, tá? Então vamos lá. Todo eixo pode ser revertido? Então, gente, assim, ó. Os trabalhos mostram que, na maioria das vezes, sim, tá? Na maioria das situações onde se faz o uso de esteroide anabolizante sintético, de uma forma ou de outra, o eixo ele vai voltar ao normal, tá? O que se mostra dentro da literatura, né? Se mostra o seguinte, que quanto mais longo é o uso, né? Quanto maior o tempo de uso, né? E quanto mais agressiva é a droga, né? Quanto mais alta é a dose, quanto mais supressiva é a droga, mais lentamente esse eixo vai voltar ao normal. É lógico que tudo depende também da individualidade de cada um, tá? Então a gente não pode esquecer que dentro da medicina a palavra individualidade ela deve sempre ser levada em consideração, tá? Mas de uma maneira geral, o eixo volta, né? E a magnitude dessa inibição e o tempo de retorno, ele vai depender muito do tempo de uso, né? E de quão agressivo foi esse ciclo, tá bom? E lógico, de idade, de individualidade, tá? O que se mostra é que quando não se faz a TPC, nós estamos falando de uma reversão natural do ciclo, né? Sem a TPC, esse eixo ele pode demorar de 3 meses, né? Essa produção de testosterona, né? Para os níveis anteriores, para os níveis iniciais, ela pode variar de 3 meses até 2 anos. Então, existem homens que podem ficar aí até 2 anos amargando um hipogonadismo, uma redução de testosterona, tá bom? Tem uma perguntinha aqui, mesmo usando testosterona bioidêntica, acontece esse bloqueio? Se positivo, é possível realizar terapia intracíclica? Então, com a testosterona bioidêntica, tudo vai depender, tá? Normalmente, a gente usa testosterona bioidêntica para terapia de reposição, tá? Então, primeiro, né, o homem que está fazendo terapia de reposição, ele não está preocupado com o eixo, tá? Porque se a gente está fazendo, eu já falei por aqui que a gente só faz terapia de reposição em pacientes que não estão preocupados com o eixo gonadal. Em segundo lugar, dificilmente um homem vai usar uma testosterona bioidêntica para anabolização, tá? Mas eu já peguei muitos pacientes usando doses muito altas de hormônio de testosterona bioidêntica e tiveram seu eixo bloqueado sim, tá? Então pode acontecer, mas não é tão comum, tá? Bom, a gente vai falar dos CERMs, tá? A gente tá começando a introduzir agora, daqui a pouco a gente vai falar dos CERMs, então aguenta a mão aí só um pouquinho. Então, gente, essa questão da inibição do eixo, ela vai depender muito de todos esses fatores que eu falei pra vocês, tá bom? Onde que entra a TPC? A TPC, ela vai entrar justamente pra gente acelerar o retorno desse nível anterior de testosterona. A gente vai acelerar um processo que normalmente levaria, né, de 3 meses a 2 anos, a gente vai diminuir esse tempo, tá? A gente vai tentar evitar, né, que o crash hormonal seja tão intenso. Por quê? Primeiro, porque quanto maior o crash, maiores vão ser as perdas pós-ciclo, tá? É impossível a gente manter o ganho depois de um ciclo de anabolizantes. A gente sabe muito bem disso. Quem fala que manteve tá mentindo, tá? Então, lógico que você vai ter uma perda, né? Um homem, ele produz aí 50, 70 miligramas de testosterona na semana, né? Não vai ser a mesma coisa, né? De você estar usando 200, de você estar usando 500 miligramas de testosterona na semana. Então, é impossível você falar que com 50, 70 miligramas na semana, você vai manter a mesma quantidade de massa muscular, você vai manter a mesma força. Não, tá? Não existe, tá? Agora,
Obviamente que existem outros fatores com os quais a gente tem que se preocupar no crash hormonal. Não é só com a questão dos ganhos, a gente tem que se preocupar com a questão da depressão, a gente tem que se preocupar com a questão da libido, a gente tem que se preocupar com a questão do bem-estar físico e mental, né? Por quê? Porque o crash hormonal, a queda de testosterona, ela não é só a questão estética, ela não vai proporcionar, ela não vai diminuir somente a performance, né, o físico. Ela vai também interferir na vida daquele homem, né? Ela vai deixar aquele homem mais depressivo, sem vontade de treinar, e aí vai virando um círculo vicioso, né? Porque a perda, a diminuição do anabolismo, a perda anabólica já vai fazer com que ele perca parte do que ele ganhou durante o ciclo, né? Se ele fica sem vontade de treinar, depressivo, é muito pior. Então a TPC, ela vai acelerar esse processo e fazer com que o homem passe por essa fase de uma maneira menos traumatizante, tá bom? Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Se usar HCG em baixas doses, então a gente vai falar disso daqui a pouco, do HCG. Bom, estão conversando aí. Tá, nós vamos falar do HCG daqui a pouco. Sei que vocês têm bastante curiosidade a respeito disso, tá? Bom, vamos falar um pouco então das drogas que a gente usa durante uma terapia pós-ciclo, tá? O pessoal já tá falando dos SERMs aí, né? Os SERMs, gente, que são os moduladores seletivos dos receptores, do receptor estrogênico, né? O SERM é uma sigla em inglês, né? Eles são substâncias que têm ações que mimetizam o estrogênio em alguns lugares do nosso corpo e ações anti-estrogênicas em alguns outros lugares. Isso é muito desejável, né? Porque normalmente tem algumas situações a gente vai precisar dos efeitos benéficos do estradiol e em alguns lugares a gente vai querer bloquear esse estradiol. Então os SERMs, eles são os moduladores, eles são interessantes porque eles têm ações muito interessantes em determinados lugares. Eu vou explicar para vocês. Os SERMs mais usados na terapia pós-ciclo são o tamoxifeno e o clomifeno, tá? Os dois têm ações antiestrogênicas no hipotálamo, tem ações antiestrogênicas em nível mamário, principalmente o tamoxifeno, e eles têm ações pró-estrogênicas em osso, em região de fígado, em região uterina. Então, vocês vão entender por que às vezes é interessante usar um SERM e não um inibidor de aromatase. Quais são as vantagens, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a TPC, o que a gente quer inicialmente é estimular o eixo gonadal para que a gente tenha aquele efeito estimulatório sobre os testículos e a gente resgate a produção de testosterona, tá? O que o clomifeno e o tamoxifeno vão fazer? Eles vão bloquear o estrogênio em nível de hipotálamo. Por quê? Porque o estrogênio, ele vai ter um efeito inibitório no hipotálamo, bloqueando gonadotrofinas e bloqueando toda aquela cascata que eu falei. Então, bloqueou gonadotrofina lá em cima, né? Vai bloquear o estímulo testicular de produção de testosterona. Então, quando você usa um SERM, quando você usa um clomifeno, um tamoxifeno, o que você está fazendo? Você está inibindo essa ação inibitória do estrogênio no eixo gonadal e liberando essas gonadotrofinas para que elas possam atuar no testículo e estimular a produção de testosterona. Então, por isso que o clomifeno e o tamoxifeno são muito utilizados na terapia pós-ciclo, tá? Agora, alguns estão perguntando, mas qual que é melhor, tamoxifeno ou clomifeno? Então, isso é um pouco controverso, tá? Porque eles têm ações muito parecidas. Eles têm ações muito parecidas na inibição do estradiol em nível de gônadas, tá? O que eu acho? Eu acho que cada um, sensivelmente, né, se a gente tiver uma certa sensibilidade, a gente vai conseguir identificar onde que um poderia ser mais usado do que o outro,
tá? Então, por exemplo, se você pega um paciente que tem uma ginecomastia e que está fazendo uma TPC, e você sabe que o tamoxifeno ele tem uma ação muito mais importante, né, muito mais interessante em tecido mamário do que o clomifeno, com uma ação também no eixo gonadal, o tamoxifeno, de repente, seria a melhor alternativa, tá? Então eu acho que vai depender. Normalmente, quando se faz a TPC, na maioria das vezes, usam-se os dois. A gente usa o tamoxifeno e o clomifeno para a gente tentar potencializar, né? A gente tem um efeito sinérgico aí desses dois. Mas ela pode ser feita só com tamoxifeno, ela pode ser feita só com clomifeno, tá? Então não existem muitas evidências falando assim, olha, esse é melhor do que esse, tá? Tanto o clomifeno quanto o tamoxifeno podem ser usados, tá? SERMs ou inibidores de aromatase, qual seria mais indicado, né? O que eu acabei de falar aqui. Os SERMs, eles são mais interessantes porque eles têm ações moduladoras. Então, por exemplo, o inibidor de aromatase poderia ser usado? Poderia. Só que o que acontece? Quando você faz uso de esteroide anabolizante, um dos principais efeitos colaterais é uma piora muito importante de quê? Do perfil lipídico. Já falei aqui sobre isso. Você normalmente tem aumento do LDL, você tem redução do HDL, que são alterações indesejáveis, né? A gente está reduzindo o bom colesterol e aumentando o colesterol ruim. Quando você usa um modulador de receptor estrogênico, né, um clomifeno, um tamoxifeno, eu falei para vocês no início que eles têm ações pró-estrogênicas, né, mimetizadoras de estrogênio no fígado. E isso tende a melhorar o perfil lipídico, tá? Então, alguns atletas, sabendo disso, eles usam clomifeno e tamoxifeno até intraciclo para poder melhorar o perfil lipídico, para evitar essa piora do perfil lipídico, melhora dos níveis de HDL, redução dos níveis de LDL. Se você usa só o inibidor de aromatase, você só vai ter os efeitos antiestrogênicos dessa droga, tá? Então você vai acabar piorando mais ainda o perfil lipídico. Eu já falei bastante por aqui sobre esse cuidado que a gente tem que ter com o inibidor de aromatase, né? Porque nessa coisa de usar muito inibidor de aromatase, de reduzir muito o estradiol, você pode ferrar mais ainda com o seu perfil lipídico, tá? Que é uma preocupação que a gente tem aí durante um ciclo de esteroide anabolizante, tá bom? Quando que você usaria o inibidor de aromatase, né? Um anastrozol, um exemestano, naqueles casos onde o paciente tem níveis muito altos de estradiol, onde ele tem uma alteração da relação testosterona-estradiol muito importante. Aí sim, você poderia entrar com o inibidor de aromatase, tá? Deixa eu ver. Clomifeno estimula mais e engorda, ao contrário, então assim, podem ser... Não, tá? Na prática não é o que a gente vê. Normalmente os dois são usados, é o que eu acabei de falar. Você pode fazer uma TPC, dependendo da inibição que você tem, só com tamoxifeno ou só com clomifeno, tá? Existem colaterais, tá? Toda droga, ela tá passível de efeitos colaterais, né? O clomifeno pode levar a visão borrada, pode levar algumas alterações gástricas, né? Mas na prática, pelo tempo de uso numa TPC, que normalmente a gente usa em 4 a 8 semanas, a gente não vê muito efeito colateral nesse sentido, tá? Vamos ver o que mais... Tá, nós vamos falar da metformina daqui a pouco, tá? Então, a gente falou dos SERMs, que são as principais drogas, podem ser usadas, normalmente são usadas as duas drogas, tá? Agora vamos falar de HCG, tá? O HCG, gente, ele pode ser usado numa TPC, tá? O que o HCG faz? O HCG, ele atua de uma maneira um pouquinho diferente dos moduladores. O HCG, ele vai mimetizar o LH. Então, é como se ele estivesse imitando o LH, né? E através dessa mimetização, ele vai estimular os testículos a produzirem testosterona, tá?
tá? Isso é bom? Isso é ótimo. Por quê? Porque o LH, nessa mimetização, o HCG, nessa mimetização de LH, né, ele pode reduzir um efeito colateral muito importante do anabolizante, que é a atrofia testicular, tá? E o testículo atrófico, ele tende a responder menos numa terapia pós-ciclo. Então, por que esses atletas que fazem uso de drogas muito inibitórias, né, ciclos muito violentos, eles gostam de usar o HCG intraciclo? Para reduzir esse efeito colateral que é a atrofia testicular. Isso vai fazer com que as gonadotrofinas sejam estimuladas? Muito difícil, porque as doses de testosterona exógena são altas, elas estão bloqueando, mas vai reduzir a atrofia testicular, o que pode ser desejável numa terapia pós-ciclo, tá? Quando você faz o HCG na TPC, você também vai ter esse mesmo efeito, né, de mimetização do LH, tá? Com aumento aí de testosterona. Qual que é o problema de você usar HCG durante um tempo muito longo, né? Se querer ficar usando HCG durante um tempo muito longo, durante o ciclo, no pós-ciclo, é que o HCG, por mimetizar muito o LH, ele também pode estimular, ele pode aumentar a quantidade de estradiol e levar à ginecomastia, tanto que um dos efeitos colaterais do HCG é a ginecomastia, tá? Então, por que a gente usa o HCG durante tempos curtos, né? Normalmente a TPC ela é feita durante um tempo curto, né, com HCG, 2, 3 semanas, e depois continuando aí junto com o SERMs e continuando só com o SERMs, né? Por conta desse efeito aí de aumento de estradiol, porque pensa, você tá usando um SERM para reduzir a ação do estradiol em nível hipotalâmico, aí você tá usando HCG que tá aumentando estradiol e bloqueando, então fica uma coisa meio louca, tá? Então o HCG ele é para ser usado durante um tempo curto, tá? Pode ser usado intraciclo, né? Quando o ciclo ele é um ciclo muito pesado, né? Para reduzir essa tendência à atrofia testicular. Então, por isso que alguns atletas fazem uso de HCG em doses menores, intraciclo, para não deixar que o testículo atrofie tanto e que tenha uma resposta melhor depois na TPC, tá bom? Então, essa é a ação do HCG, tá? Deixa eu ver a próxima pergunta. Doutora, qual TPC para... Nós vamos falar daqui a pouco sobre TPC feminina, tá? Terminando o raciocínio aqui, então. Falamos de SERMs, falamos de clomifeno e falamos de tamoxifeno. Falamos de HCG. Falamos dos inibidores de aromatase, quando que a gente usa, né? E por que não tomar cuidado com o uso, tá? Gente, Cardarine tá fora aqui da nossa live, tá? Nós vamos fazer uma live só sobre SARMs, tá? Porque senão a gente acaba saindo aqui, fugindo um pouco do raciocínio, tá? Beleza, essa outra pergunta. Carbegolina pode ser indicada na TPC? Bom, é assim, olha. A carbegolina, o que ela é? A carbegolina, ela é uma droga dopaminérgica. Ela é uma agonista de dopamina. O que a dopamina faz? Ela inibe prolactina. Então, quando você tem aumento de prolactina, e a gente sabe que a prolactina, ela também inibe a testosterona, né? E aí, a única maneira de você saber fazer exame, tá? Você pode usar carbegolina sim. Então, a carbegolina ela é usada em casos específicos quando a prolactina está alta. Quando que isso pode acontecer? Drogas com potencial de aumentar a prolactina, tá? Normalmente, trembolona, a própria oximetolona, né? Que é o hemogenin. Elas podem aumentar, alguns casos da decadurabolin, mas a gente vê muito na trembolona, tá? Então, quando o paciente já conta pra você que ele tá fazendo uso de uma dessas drogas e tá com baixa libido, né? E tá com queixas aí de hipogonadismo, é sempre interessante fazer a solicitação de prolactina, né? E a gente sabe que a prolactina
um dos métodos eficazes para a gente reduzir hiperprolactinemia é o uso do dopaminérgico, da carbegolina, tá bom? Então, pode ser usado sim. Uma TPC ideal é HCG, clomid? Então, depende. Você não vai... quando você usa drogas, né, que tem um efeito de inibição gonadal suaves, por exemplo, você faz um ciclo só de oxandrolona, só de estanozolol, dificilmente você vai precisar usar HCG, tá? O HCG, ele vai ser usado naquele ciclo onde você tem uma grande atrofia testicular, um bloqueio muito violento do eixo gonadal, tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, tratamento de ginecomastia, eu já falei por aqui também. Tratar ginecomastia é uma coisa muito complicada, né? Quando é uma ginecomastia pelo uso dos anabolizantes, o tamoxifeno costuma melhorar bastante. Se for uma gineco onde existe associado ao aumento de prolactina, tem que tratar com dopaminérgico. Então, gente, para tratar ginecomastia tem que saber a causa, porque existem várias causas de ginecomastia, tá? Às vezes o estradiol tá normal, a prolactina tá normal, mas existe um desbalanço entre testosterona e estradiol, e aí você tem que saber tratar isso aí. Então, tratamento de ginecomastia não é receita de bolo, vai depender muito da causa, tá? Bom, então nós falamos já dos principais, nós falamos de SERMs, nós falamos de HCG, a gente falou de prolactina, né, de carbegolina, tá? Uma pergunta que eu achei, teve uma pergunta que eu achei interessante, né, que eu achei bacana, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui. TPC com enantato, trembo e TPC só com testosterona, é o mesmo protocolo? Então, eu acabei de falar, depende, né? Se você faz os exames e você tem um aumento de prolactina, né, nesse ciclo com trembolona, com oximetolona, é interessante você fazer aí uma carbegolina, tá? Mas normalmente essas drogas que tem, né, que são passíveis de inibir muito o eixo, o uso do HCG ele é muito interessante, tá? Normalmente, por exemplo, ciclos somente com oxandrolona, estanozolol, normalmente somente o clomifeno, somente o tamoxifeno resolvem muito bem, tá? Bom, vamos falar então, já que o pessoal está perguntando bastante, sobre a questão... outra coisa que eu vou colocar para vocês. Na TPC, a gente nem sempre a gente foca só nessa questão de eixo, de hipogonadismo, de libido. A gente tem que focar muito também no bem-estar, a gente tem que focar muito também na questão da resistência insulínica, né? Que a gente sabe que muitas vezes existe... pelo fato, né, da testosterona acabar reduzindo essa HBG, alguns pacientes saem de ciclos muito pesados aí, com resistência insulínica, que pode favorecer também o ganho de gordura posteriormente. Então, muitas vezes, você tomar cuidado com isso aí é muito interessante, tá? Então, ficar muito atento à dieta, de repente, né, se não seria interessante você entrar com sensibilizador de insulina para esse paciente não ganhar tanta gordura, né? Você tomar um certo cuidado com a questão da libido, aumentando a testo livre. Para isso, a gente tem uma droga que é muito usada, que é o Proviron, que é a mesterolona, né? A mesterolona... que é o Proviron, ele não tem uma ação anabólica importante. Aliás, a ação anabólica dele é muito pobre, mas ele tem uma boa ação em aumento de biodisponibilidade de testosterona. Então, ele tem um efeito muito interessante, aumentando a biodisponibilidade da testosterona, aumentando a testosterona livre. E muitos pacientes relatam uma melhora muito boa de libido com o uso do Proviron, com o uso da mesterolona, né? E isso aí, desculpa, gente, isso aí é muito interessante, né? Ficar de olho nisso aí, tá? Então, a gente falou de mais uma droga, então, nós já falamos do Proviron, teve pergunta sobre o Proviron, né? No que diz respeito vocês estão falando aí de oxandrolona, é o que eu falei, oxandrolona, gente, a inibição que ela dá no eixo, ela é dose dependente, tá? Inibe.
Pode inibir, tá? Mas é dose dependente. E a inibição da OX, normalmente, ela é bem menor do que a inibição de um enantato, de uma durateston, de um cipionato, né? Então, normalmente a TPC, né, para uma oxandrolona, para um estanozolol, normalmente é uma TPC com tempo menor e com uso de menos drogas. O restabelecimento do eixo, quando existe bloqueio, é bem mais rápido, tá? Masteron faria o mesmo efeito do Proviron? Então, o Masteron, ele já tem um efeito de bloqueio de eixo um pouquinho maior do que o Proviron. Porque o que acontece? Não é interessante você usar uma droga que aumente a biodisponibilidade, aí, aumente a testo livre, mas que ao mesmo tempo bloqueie o eixo. E se a gente for comparar Masteron e se a gente for comparar Proviron, o Proviron não inibe o eixo, quase nada, né? Então, numa TPC, a última coisa que você quer é inibir mais o eixo, né? Então, o Proviron ainda é muito mais desejável do que o Masteron, tá? Bom, vamos responder agora a respeito da... Seria interessante o uso de SERM para alguém que usa low dose continuamente. Bom, para começar, eu não sei o que vocês chamam de low dose, tá? Porque assim, eu vejo muita gente falando de low dose e usando 200 miligramas por semana de testosterona, tá? Então isso para mim não é low dose, né? Então, tudo isso vai depender muito, tá? É o que eu falei, às vezes é interessante, vamos supor, uma pessoa que tá on fire o tempo inteiro, ela tá usando testosterona por opção o tempo inteiro, né? Às vezes é interessante o uso do SERM por conta daquela questão do perfil lipídico que eu falei. Só que também você não vai ficar usando SERM o tempo inteiro porque tem efeitos colaterais. Então, pode às vezes acontecer de ser interessante, durante alguns períodos, você usar o SERM, tá? Mas não durante um tempo contínuo, tá? Então, falando de fitoterápico, alguns fitoterápicos até podem ser usados, né? Então, durante esse período de creche, você pode usar, por exemplo, a mucuna. A mucuna, ela tem uma ação dopaminérgica interessante, ela aumenta a dopamina, então ela pode melhorar durante esse período onde a pessoa fica um pouco mais desanimada, né? Esses efeitos dopaminérgicos podem ser interessantes, podem melhorar foco, atenção, isso às vezes é interessante. Você não vai usar, por exemplo, uma mucuna, né, pensando em aumento de testosterona, tá? O tríbulos também, né, que tem efeitos interessantes sobre ideia, pequenos efeitos sobre LH, FSH, você pode usar, né? Não tem problema. O zinco, né? Mas falar que você vai fazer milagres com fitoterápicos, não, né? Então, se você tiver que focar, né, em drogas que realmente vão restabelecer seu eixo, foque nas coisas certas. Senão, daqui a pouco você vai estar tomando um monte de fitoterápico, né? E o que você realmente precisa fazer, você não vai fazer, tá? Vamos lá. Bom, o pessoal perguntou aqui a respeito do DEA, né? Muita gente perguntou sobre DEA. Será que é interessante usar o DEA na TPC? Será que é interessante? Olha, o que eu costumo ver, né? Eu já li muito artigo de DEA, e o DEA ele é muito bom, gente, quando a pessoa tem uma deficiência de DEA, tá? O que eu tenho um pouco de medo é dar errada de mão no DEA, porque a gente sabe que o DEA, no homem, ele pode ser convertido em dihidrotestosterona, né, com bastante frequência, e isso de repente não é interessante, né, para um homem que quer só aumentar a DHT. Ele pode aumentar estradiol, né? Então, e assim, os trabalhos em homens jovens não são muito animadores no que diz respeito à questão de libido, tá? Pra galera mais velha, que normalmente é quem tem deficiência de DEA, é bem interessante, né? Essa parte de cognição, até a questão de libido mesmo, né? Agora, para homens jovens, realmente eu não vejo muita vantagem, tá? Falando um pouco de essa questão de mulher, né? Mulher tem que fazer TPC? Isso é uma dúvida que até hoje ela paira no ar, tá?
Porque o que acontece? Quando a mulher para de usar anabolizante, e tudo isso depende também do nível do ciclo que ela faz, né? Da dose, do tempo. Normalmente os efeitos na mulher, os efeitos bioquímicos, né, hormonais, não são parecidos com o do homem, né? Dificilmente você vai ver uma mulher que tem creche hormonal, creche de testosterona, depois de um ciclo de anabolizante. A mulher, ela tem duas coisas que pesam muito no pós-ciclo, tá? Que é a questão dos efeitos colaterais. Então, normalmente, o que ela quer tratar são os colaterais. Então, muita acne, queda de cabelo, aumento de pelos, né? E ela tem algo também muito interessante, né, e muito chato, que é a tal da CIA, que é a síndrome da insuficiência androgênica. Então, o que acontece? Ela tem uma abstinência da testosterona, porque a gente vive, nós mulheres vivemos com quantidades muito pequenas de testosterona, tá? Então, todas as vezes, qualquer aumento dessa testosterona vai dar uma sensação de bem-estar muito grande, né? A gente vê muito isso, né, em mulheres que vão em profissionais com testosterona normal e o profissional tuxa testosterona nessa mulher, né? E às vezes ela chega no consultório cheia de efeito colateral, né? Com o cabelo caindo, com acne, com a voz grossa. E assim, você vai conversar com a mulher, ela tá feliz. Você fala assim, não, doutora, mas eu tô bem. Mas você tá bem, né? A acne tá... Não, porque a testosterona, ela tem um efeito neuroexcitatório muito importante, né? Então, a mulher, muitas vezes quando você tira o anabolizante dela, ela tem um período que a gente chama de síndrome da insuficiência androgênica, onde ela fica muito mal, né? E a gente precisa tentar não deixar essa mulher sofrer tanto esses efeitos. Então, nessa situação, às vezes, para esse tipo de paciente, você tentar manter coisas um pouquinho mais androgênicas, se ela não tiver muitos efeitos colaterais, né, seria interessante, tá? Então, de repente, deixar uma dose baixa de ideia, né, entrar com alguma coisa, um tríbulos, não sei, para esse paciente, deixar uma microdose de testosterona transdérmica, tá? Agora, se ela tiver muito colateral, o foco dela vai estar em tratar os colaterais. Aí sim, tá? Tá caindo aqui a conexão. Aí sim, eu acho que valeria a pena a gente tentar entrar com alguma coisa menos antiandrogênica. Só que a gente tem que tomar... a mulher tá saindo de um ciclo onde ela melhorou bastante a questão estética, e aí você vai lá e dá um antiandrogênico para ela, tá? Então você tem que tomar muito cuidado para não dar nada muito violento e fazer com que essa mulher tenha uma queda de testosterona muito intensa. A gente pode até usar a espironolactona, tá? A gente pode usar a ciproterona. Eu particularmente evito o máximo possível, tá? Só entro mesmo se a mulher ela tiver com muito colateral, né? E normalmente esse muito colateral acontece em mulheres que realmente abusam de anabolizantes, né? Então, normalmente, eu gosto muito de coisas que não tragam, né, um crash hormonal, um crash de testosterona tão importante. Eu sou muito fã da metformina, porque a metformina ela ajuda a controlar alguns colaterais, né, relativos à acne, queda de cabelo, né, pelo efeito da redução da insulina sobre ovários, né, eu já falei sobre isso na live de síndrome de ovário policístico. E porque a metformina melhora muito a sensibilidade insulínica, né? Então ela impede também aquele rebote, né, de ganho de gordura da mulher no pós-ciclo, tá? Espironolactona, né, acetato de ciproterona, finasterida poderiam ser usados, mas isso aí a gente tem que tentar deixar para o último caso, quando os colaterais são muito importantes, né? Porque a mulher já tá em CIA, né? Já tá com síndrome de insuficiência androgênica. Você vai lá e reduz mais a testosterona dela, né? Então, aí eu acho que não vale a pena fazer ciclo nenhum, né? Ou então, uma coisa que eu acho que é muito mais interessante para a mulher, usar doses muito baixinhas e durante um tempo contínuo, né? Sem parar, para que ela não sofra tanto essa alteração de crash, né? Ou para quem quer usar dose alta,
vai retirando a droga aí de maneira gradativa, não sei. Eu acho que com mulher, com homem, tem que tomar muito cuidado com o anabolizante, sim, mas com mulher o cuidado tem que ser redobrado. Eu, particularmente, acho que mulher não deve usar dose alta de nada, que realmente tomar muito cuidado com isso, porque os colaterais em mulher são muito mais intensos do que no homem, tá? Bom, Durateston, metformina no homem também. Então, eu falei sobre isso, né? Se o homem tiver ganhando gordura, se você perceber que a insulina tá alta, a metformina, ela é uma boa sim. É uma boa sim, tá? Nós falamos de DEA, nós falamos de TPC em mulheres, nós falamos de prolactina, nós falamos de CERMES, nós falamos de bastante coisa, nós falamos de HCG. Agora eu vou responder um pouquinho as perguntas antes da gente finalizar a live. Vamos lá. Obrigada. Nós vamos ter nosso curso, sim. Quanto tempo seria seguro usar oxi para mulher em low dose? Então, 5 miligramas por dia, eu já não acho que seja tão low dose para usar a longo prazo, tá? Então, a minha concepção de low dose é low mesmo, tá? 5 miligramas eu já acho que não dá para usar durante tempo muito longo. Eu já vi muita mulher com 5 miligramas aí, usando 5 miligramas 6 meses, com alteração de perfil lipídico, acne, queda de cabelo. Gente, anabolizante mulher é um negócio tenso, é muito tenso, tá? Eu fiz o ciclo de oxandrolona, preciso de TPC, não sei como estão seus exames, não posso te responder, né? Não dá para falar. O que seria uma dose baixa de testo em Pentravan para mulheres na TPC? Então, dose baixa de testo vai de 200 microgramas até 500 microgramas. Então, que equivale, né, a 200 microgramas, 0,2% a 0,5%. Isso é dose baixa, que é a dose realmente que a gente usa em mulher. São doses mais baixas, né? Não, homem de 40 anos com histórico de câncer testicular, indicado reposição? Então, depende, não dá para falar. Pode ser feito, né, em conjunto com o urologista, desde que ele não tenha nenhuma outra contraindicação, tá? Mas se ele tiver com hipogonadismo, a gente tem sempre que ver risco-benefício. Você não vai deixar o cara também hipogonádico, né? Monitora e repõe, mas isso tem que ser feito junto com o urologista, com o aval do urologista, né? A gente tem que ver aí risco-benefício, tá? Sal Palmeira. Bom, a questão do Blast Cruise, gente, não tem muito o que falar, né? Isso é uma opção pessoal, né, de cada um. Tem gente que quer viver hormonizado. Eu já falei sobre isso. Se a pessoa quer viver hormonizada, ela tem que conhecer bem os riscos disso aí, tá? Ninguém vive hormonizado, anabolizado, porque quando a gente fala em anabolizado, nós não estamos falando de reposição, nós estamos falando de anabolização. Ninguém vive em anabolismo com testosterona de 2.000, 3.000 o tempo inteiro, sem ter nenhum risco, tá? Sem ter nenhum dano. Então, assim, faça. Se você acha que se você quer viver hormonizado, fazer Blast Cruise, é uma opção tua, só que assuma os riscos por isso. Ou então, no mínimo, cuide da tua saúde. No mínimo, faça exames regularmente. Falar que isso aí não vai te trazer nenhum problema, que é saudável, a gente não pode falar, tá? É mais comum você ter algum tipo de problema, né? Futuro, cardiovascular, né? E outra, você tem que entender que a partir do momento que você faz isso, dificilmente você vai conseguir ficar livre disso, porque a testosterona ela causa uma dependência psicológica, né? Então, mesmo que você tente, né? Se você começa a fazer o uso contínuo de hormônios, de testosterona, durante um tempo muito longo, você tem que entender que quando você quiser parar, se você quiser parar, você vai ter mais dificuldade, porque vai causar uma dependência psicológica também, tá? Então não tem o que falar. Blast Cruise não tem indicação. Blast Cruise é uma opção pessoal, né? Só que a pessoa tem que saber que existem riscos sim, né? Eu já falei isso uma vez, não adianta depois vir falar assim, não sabia que isso poderia acontecer comigo, que eu poderia ter atrofia testicular, que eu ia ficar estéril. Cara, você tem que saber que você
é uma escolha, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Funciona mais ou menos assim, tá? Que mais? Gente, eu não vou ficar falando de ciclo aqui, o que é melhor, o que é pior para ganho de massa magra, porque eu acho que não é a nossa, né, a nossa intenção aqui. Um pouco mais sobre testo transdérmica na TPC. Então, testo transdérmica na TPC, normalmente a gente usa em mulheres que estão com síndrome da insuficiência androgênica e que não estão com tantos colaterais androgênicos, né? É onde predomina o efeito da síndrome da insuficiência androgênica. Doses baixas para mulher, sempre, doses bem baixinhas, né? Só para a gente não deixar ela ter tanta abstinência da testosterona. Isso tem que ser feito com o médico é que vai avaliar o risco-benefício dessa paciente, tá? Para o homem, testosterona transdérmica na TPC, normalmente não, porque o que a gente está querendo é resgatar, né, restabelecer o eixo, tá? Então é muito difícil a gente usar testosterona transdérmica para um homem na terapia pós-ciclo, tá? Metformina usa durante o ciclo? Depende, dificilmente a gente usa mais no pós-ciclo mesmo. Uso de carbegolina, visando aumento da libido. Eu já falei, gente, vocês perderam o começo da live? Eu falei sobre a carbegolina, né? Que a carbegolina, você vai usar ela mesmo só quando você tiver aumento de prolactina e em casos pontuais, né? Uso de HCG intraciclo não prejudica a recuperação do eixo após a interrupção? Prejudica se tiver um aumento muito importante de estradiol, tá? Que nem eu falei, você não vai ficar usando HCG durante um longo tempo, porque você pode ter aumento de estradiol e atrapalhar na TPC, né? Por outro lado, o uso adequado do HCG pode ajudar, porque inibe a atrofia testicular, né? E o testículo atrófico, ele responde de maneira pior na TPC, tá bom? Parlodel para baixar a prolactina pode ser usado, mas hoje em dia a gente usa mais a carbegolina mesmo, né? O parlodel também é um dopaminérgico, né? Só que é mais antigo. Vamos lá. Tomar creatina mesmo, não estamos falando de suplemento. Gente, mais 5 minutinhos nós vamos encerrar. Então, se vocês tiverem perguntas relativas à TPC, façam, que daqui a pouco a gente vai encerrar. Usar metenolona, 20mg por dioxandrolona, no ciclo. Usar tamoxifeno intraciclo devido a gineco pode ser usado sim. Uso de oxi em paciente. Qual o melhor? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Diagnóstico de ginecomastia se dá por estradiol, prolactina fora dos... Não, diagnóstico de ginecomastia é um diagnóstico clínico, né? Ou a pessoa tem ou não. Aí, a partir do momento que você faz o diagnóstico, que você vai investigar a causa, tá? Proviron no lugar de fitoterápicos na TPC. Eu falei sobre o Proviron, né? O Proviron a gente usa principalmente quando tem uma das principais queixas pós-ciclo é a diminuição de libido, tá? Porque ele aumenta a biodisponibilidade da testosterona, tá? Tamoxifeno baixa libido? Normalmente não. Qual seria o momento ideal? Então, gostei. Essa pergunta é boa que eu esqueci de falar. Acho que é a única coisa que faltou a gente falar. Gente, é muito importante isso, tá? Começar a TPC com testosterona alta é contraproducente, não façam isso. Outro dia eu peguei um paciente vindo de um outro colega que eu acho que não tinha muita experiência e ele foi nesse profissional e ele tava com uma testosterona acho que de 1.200, o profissional começou a TPC na mesma hora, ele chegou aqui com o eixo totalmente inibido, mal... Porque a gente não começa a TPC, a gente tem que respeitar o timing da TPC, tá? Você tem que esperar aquela droga perder o seu efeito sobre o eixo, né? Então, não adianta você querer fazer TPC com testosterona alta, com a droga ali em atividade inibindo o eixo, é contraproducente, tá? Então, deve-se começar. Normalmente a gente usa aquele esquema de meia-vida, né? O Dudu Halush fala muito sobre isso, eu acho muito interessante
os protocolos dele, ele fala bastante sobre essa questão de você levar em consideração a meia-vida da droga, e normalmente é o que a gente faz. Eu me baseio muito em exames de sangue, tá? A gente que é médico, a gente tem essa possibilidade. Então, se a gente percebe que o eixo está inibido, mas os níveis de testo são baixos, a gente começa a TPC. Se a gente percebe que o paciente está sob efeito ali do anabolizante, não comece, tá? Normalmente a gente usa aí um esqueminha de 3 vezes a meia-vida da droga, 4 vezes a meia-vida da droga, pra gente começar a TPC. Então, essa pergunta foi bem interessante, tá bom? Bom, gente, estamos finalizando nossa live, tá? Eu acho que de um modo geral, né, a gente não tem muito tempo, mas eu acho que a gente acabou falando tudo que a gente precisava falar sobre TPC, os principais tópicos, né? Depois a gente pode fazer uma outra live, num outro momento, pra gente falar a respeito, mas eu acho que deu pra gente abordar os principais tópicos, né? Quando usar, em que situações usa, por que não usa, não pode errar a mão no HCG, por que tem que tomar cuidado com os inibidores de aromatase, né? Usa, mas tem que saber quando usar, né? Por que em mulher a gente tem que tomar cuidado, porque os efeitos de creche da mulher são muito diferentes dos efeitos do homem, tá? Então eu acho que deu pra gente abordar de uma maneira bem global aí a questão aí da TPC, tá bom? Gente, só tenho a agradecer pela participação, acho muito legal quando vocês participam, é um assunto extremamente polêmico, a gente falar sobre anabolizante ainda mexe muito com alguns profissionais, né? Mas como eu sempre digo, eu acho que nós como profissionais de saúde, que vamos pegar as complicações, que a gente está sempre pegando o paciente aí que usou, a gente tem que saber sim, né? A gente tem que saber desses detalhes, né? Porque é assim que a gente vai conseguir ajudar o paciente, né? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que os colegas médicos que estejam assistindo a live tenham entendido, né? Quem não tem aí muita prática, espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá bom? E só respondendo, nossas lives são todas segundas, entre 6 e 7 horas da noite, a gente sempre deixa aí avisado antes, tá? Logo a gente vai falar do nosso próximo tema e a gente sempre abre um dia antes para as questões, se vocês mandarem questões, tá bom? E espero que vocês tenham gostado, tá? Eu desejo um bom descanso para vocês, uma boa semana, cuidem-se, cuidem bastante da saúde de vocês, não deixe de usar máscara, álcool gel, vamos ver se a gente preserva bastante a nossa saúde pra gente poder sair dessa aí com saúde, com disposição, tá? Tudo isso que eu desejo pra vocês, tá bom? E deixem ideia também pras lives, tá? Essa live que eu fiz hoje é porque o pessoal pediu muito, eu vi que o pessoal tem bastante dúvida, tá bom? Então, tô super aberta aí às sugestões de vocês, tá bom? Vamos encerrar. Um grande beijo pra vocês e fiquem com Deus.